Bom dia, Brasil. Aqui é Jorge Duro, dos estúdios da MS Barra, mais uma vez, com mais um programa muito interessante para a nossa veiculação. O nosso programa Bom de Papo é do Clube Profissionais de Venda, tem o apoio da Mercadata Selling Institute, da Mercadata GR e do IAG PUC Rio. Hoje teremos a brilhante presença do nosso palestrante, consultor e sócio da Metafor, professor Fred Caruso, que vai nos brindar com a palestra A Jornada do Cliente, uma perspectiva estratégica. Fred, muito prazer estar conosco aqui. Temos a grata satisfação da sua presença. Ok, muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Esse tema Jornada do Cliente é aí uma consequência de todo um trabalho que a gente desenvolve pela Metafor desde 2000, na área de planejamento estratégico, desenho e redesenho de processos, desenvolvimento de negócios, né? E o tema começa falando um pouco desta pesquisa que a IBM publicou em janeiro deste ano, sobre um estudo sobre esse título, The Customer Activated Enterprise, ou seja, a corporação ativada pelo cliente. E dessa pesquisa, que envolveu mais de 4.500 executivos a nível mundial, né, emergiu a tecnologia como a principal força moldando o futuro das organizações. Muito interessante, porque essa influência da tecnologia, ela se faz muito forte, principalmente por permitir a maior colaboração dos empregados da empresa diretamente com o cliente, ou dos parceiros com a própria empresa, né, e do próprio cliente com a empresa. E isso permitiu revelar que essa influência dos clientes, cada vez maior nas estratégias da empresa, ela está sendo aproveitada para crescer. Se 43% das empresas hoje admitem que essa influência é muito grande, eles acham que isso vai crescer, e 60% deles acham que ela vai aumentar mais ainda nos próximos 3 a 5 anos. E também esse grau de colaboração é interessante porque ele se manifesta muito mais dentro das empresas consideradas de alta performance, como aquelas que fazem parte desse estudo, né? Isso, de certa maneira, nós não deveríamos nos surpreender com esse negócio, porque, na verdade, ela praticamente ela confirma algo que a gente percebe. É só ver como as pessoas estão hoje ligadas à tecnologia. Elas não só portam a tecnologia, mas elas literalmente se vestem com a tecnologia, e cada vez mais elas estão usando tecnologia implantada nelas mesmas, né? Agora, o que a gente sempre fica achando interessante é que, se a tecnologia tem tão grandes possibilidades, né, como a gente está vendo aí, por que será que ainda acontece todas essas coisas, né? Eu reservo um carro pela internet, mas do resto acontece tudo da mesma forma, não tem grande diferença no que acontece. Ou eu emito um TED, um DOC, mas eu preciso validar aquela pessoa que é favorecida por essa emissão indo a um banco ou uma máquina. E tem uma até que eu achei incrível. Outro dia pediram para agendar a renovação de uma carteira nacional de habilitação. Aí você vai na hora certa, te recebem, faça um processo inteiro, mas quando chega no meio do processo dizem, não, mas para o senhor continuar, pode ter que marcar o exame médico no outro dia, num outro lugar, e a carteira você pega numa outra data ainda e num terceiro lugar diferente. Quer dizer, você fica confuso quando você vê que tem todo esse poder da tecnologia e, no entanto, você ainda a tua vida com as empresas, a tua jornada para conseguir coisas das empresas, ainda você passa por esse tipo de situação. Ou seja, na frente, é verdade, para as empresas isso é uma vastidão de oportunidades a explorar e que estão aí abertas. Mas o que são esses processos de negócio dentro dessas jornadas do cliente? Por que as coisas ainda são assim muitas vezes? É porque eu acho que a gente ainda tem
uma visão de que, apesar de todas essas possibilidades tecnológicas que a gente possui, a gente ainda olha para isso com um enfoque excessivamente técnico e pontual, muitas vezes, daquele momento que o cliente vai viver, dos muitos momentos que ele vai viver com a empresa, e não vê a vida dele como um todo interagindo com a empresa, né? E por isso a gente fica meio desatento a que existem amplas oportunidades no ambiente de negócio de você criar valor para o cliente que você deixa simplesmente escapar, né? Por exemplo, eu vou ali e reservo o meu carro pela internet. Tudo bem, reservei, até escolhi o carro que eu quero, mas quando eu chego no aeroporto, eu tenho que ir lá no balcão da minha locadora, para ali ser levado para uma van, pegar esta van, fazer um trajeto até a loja da operadora e chegar lá para finalmente entrar numa filinha que alguém vai me entregar uma chave do outro lado. Até estou me lembrando da minha última jornada disso daí, que nos aeroportos, hoje em dia, todos eles em obra, entrei por uma estrada toda esburacada e fomos parar lá no meio de um lugar horroroso para pegar esse carro. Quer dizer, então você tem processos muito desconectados do que é a real vida do cliente, a real experiência que ele espera ou gostaria de ter das empresas. E, no entanto, por que essas coisas será que acontecem? Muitas vezes a gente diz assim, eu posso olhar pelo menos algumas razões que eu identifico claramente. A primeira começa mesmo na formulação de estratégias, na formulação de dizer o que vai ser a estratégia da empresa para criar valor para o cliente, né? Eu acho que o erro pode começar daí. A estratégia era um processo muito interessante, a formulação de estratégia, mas talvez você não esteja fazendo essa verdadeira conexão do que é o relacionamento com o cliente, com toda a interação que ele vai ter com a empresa e que cada vez mais ele vai ter, porque a tecnologia cada vez mais lhe vai permitir isso daí, né? Segunda coisa é a própria implantação. Não basta você, claro, criar uma estratégia se você não tiver levando ela a ser implantada, se você não dedicar realmente energia, esforço, priorizar para fazer isso. E terceiro ponto é a terceira etapa, que eu chamo o gerenciamento da estratégia, é fazer acontecer, monitorar e ver o que está dando de errado, né? Então, eu acho interessante isso, porque essas ideias de você criar ou fazer algo centrado para o cliente não são nada novas. Essa figura, aliás, eu acho ela fantástica, porque ela foi feita à mão, se vocês repararem. Não existia PowerPoint nessa época, não existia tecnologia para isso. Ela foi feita em 1957 e, no entanto, ela proporciona uma visão incrível das empresas Disney em torno do que é preciso fazer para criar valor para os clientes. Perfeito. Depois dos nossos comerciais, daqui a um minuto, nós vamos voltar a esse sketch, nesse desenho, e aí Caruso vai nos explicar que, apesar de todo esse tempo, isso é válido e é muito atual. Correto? Perfeitamente. Muito bem. Então, um minutinho somente, já voltamos, pessoal. Muito bem, então depois do nosso pequeno intervalo, voltamos aqui a esse desenho interessante, né, da Walt Disney e da sua equipe. Exatamente do que se trata isso, Fred? Eu acho que ela é uma expressão de uma visão do que essa empresa pode fazer, ou dessa organização poderia fazer pelos clientes. Você vê que ali ela está toda colocada e toda disposta de modo a criar valor
cada vez maior para os clientes. O que ela está expressando nesse desenho aí, feito à mão, que você vê nitidamente que foi feito por um desenhista, né? Não sem PowerPoint, talvez alguns não saibam o que é isso. Você tinha um desenhista que tinha que desenhar isso daí, né? E ele desenhou expressando ali como é que ela fazia, como é que ela criava a historinha do Pato Donald, do Mickey, numa história em quadrinhos, e que essa história em quadrinhos viravam os filmes que eram feitos pelos estúdios de Walt Disney, as músicas em cima desses filmes, como tinham que ser trabalhadas e vendidas, na programação de TV, que entrava pelos lares das famílias toda semana ou quase que diariamente, pelos próprios parques temáticos, que hoje ainda são motivo de encantamento para todos nós, apesar disso ser uma visão de 1957. Nós fomos falando de alguma coisa que tem meio século, né? E está aí, está vivo, está vibrante, está acontecendo. E apesar de todas as turbulências que uma empresa e uma organização como essa sofreu ao longo do tempo. E até interessante, ela sofreu mais quando ela se afastou um pouco dessa visão, tentou fazer algumas coisas mais diferentes ou ousadas, apostou de uma forma não adequada e depois acabou sempre se mantendo fiel a isso daí e resistindo ao que acontecia, né? Numa tentativa de explicar isso daí, de se tentar entender melhor isso, é interessante um comentário feito pelo Todd Zenger, que foi quem colocou essa figura num artigo muito interessante de pouco tempo atrás. Ele fala que essa visão, na verdade, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser melhor explicitada ou desenvolvida, olhando ela em três partes. Uma, o que ele chama do foresight, a visão futura da empresa, o que ele precisa realmente articular essas crenças no que acha que vai acontecer com a tecnologia, o que será que vai ocorrer com o comportamento das pessoas frente a tudo que está sendo observado, né? A outra é, como diz, é o insight, é aquilo que a empresa realmente acredita que ela pode fazer diferente, a mais pelo cliente. Existe muitas vezes a tendência de se querer simplesmente copiar ou macaquear aquilo que o seu concorrente está fazendo e você fica meio apavorado porque ele fez alguma coisa, em vez de você ficar um pouco mais, desenvolver mais aquilo que são as suas próprias crenças para você marcar a sua própria diferença na sua forma de agir, na sua forma de trabalhar esses clientes. E o terceiro ponto é o cross-site, que é o que está muito mais ainda registrado naquela figura, que são todas essas complementariedades, toda essa combinação de atividades, usando um termo bem portiano aqui, né, de que você precisa desenvolver e fazer para que você tenha sempre esse processo permanente de criar mais valor para os clientes. Então, isso é que, se você quer desenvolver essa jornada, e se você, por exemplo, está pensando numa locação de automóveis, não basta você simplesmente pensar que você está acessando e fazendo a reserva do seu carro pela internet. Você precisa pensar aonde isso pode chegar. E eu diria que esse foresight, ele deve ser mesmo extenso, mesmo que o caminho até lá ele esteja cheio de etapas para você cumprir até chegar lá. Mas se você não fizer uma visão larga de onde você acha que pode ir, e aí nós estamos vendo lá o carro automático do Google, né? É pensar que, poxa, o ideal é você alocar o seu carro e talvez não vá usar nenhum telefone para fazer isso, vai falar pelo óculos, né? Já vai vestir a tecnologia vai dizer, me traz um carro aqui porque eu estou aqui parado, e traz ele aqui porque eu acabei de locar esse carro, e ele vai parar na sua frente, você vai abrir as portas, ele vai te identificar por algum método das várias tecnologias disponíveis para fazer isso, vai ver que é você mesmo, você vai entrar e vai dizer simplesmente para o carro, me leva a tal lugar, e ele vai te levar. Ah, você vai chegar a isso hoje lá? Provavelmente não, mas você já deveria começar a pensar em todas essas possibilidades que tem para a tua frente, porque elas é que vão desafiar e fazer com que você possa realmente fazer algo
de diferente e fantástico pelos clientes, né? Então, essa jornada do cliente, que eu chamo de dizer, eu acho muito interessante, é porque você tem que sempre se questionar o que eu posso fazer a mais pelo cliente, né? E eu começaria aí dizendo, quando você pegava essa empresinha aí, né, a Amazon, né, começava lá, aqui numa brincadeira, falando empresinha, né, todo mundo pensava que era uma livraria pela internet. E, no entanto, essa livraria pela internet, ela passou a disponibilizar os seus livros no modo totalmente virtual, numa nova etapa, possibilitar isso aos seus clientes. Hoje, ela entrega o produto onde vocês quiserem, ela já está entrando por essa área de levar num drone o livro ou alguma coisa física que você quer realmente entregar nas suas mãos, revolucionando, quebrando qualquer paradigma de logístico para fazer isso daí e desenvolvendo negócios que derivam completamente disso daí, porque essa empresa, em muitos momentos, a gente diz, pô, a empresa dá prejuízo. A empresa não dá prejuízo, ela tem uma riqueza fantástica por trás dela, que é a informação que ela tem a respeito das vendas, dos comportamentos dos clientes, que acabou permitindo a ela desenvolver capacidades incríveis de trabalhar a tecnologia e entrando até na área que hoje ela faz, que é a nuvem, para as empresas de um modo geral, né? Então, hoje, você vê que tudo isso, no fundo, é um pouco uma expressão de uma visão sempre centrada em ser a melhor empresa do mundo para quem quer fazer compra pela internet, né? E se eu fosse reavaliar o que eu acho hoje que uma empresa deveria fazer, se ela realmente quer pensar em termos de jornada dos seus clientes, é o roteiro que é sugerido aí, é realmente reavaliar as suas estratégias e propósitos pensando nessa teoria corporativa, identificar quais são as jornadas do cliente falando com essa empresa, priorizar o que quer fazer e revisar e, em suma, gerenciar um plano de mudança, um plano de redesenho que a permita traçar um caminho diferente, de olhar o cliente, não simplesmente porque vai usar esta ou aquela tecnologia, mas se botar nos pés dele, imaginar ele, vivenciar isso daí e entender como ele pode usar a tecnologia melhor para realmente ele ter valor da empresa, não ser simplesmente um puro uso de tecnologia pela tecnologia, um puro redesenho de processo para agilizar alguma coisa ou para, em suma, fazer isso acontecer mais rápido com um custo menor. Então, essa é basicamente o que eu queria falar sobre a jornada do cliente. Um assunto extremamente instigante, né? E aí vamos para o nosso bloco de comerciais, mais um minutinho, e voltaremos aqui com as perguntas e dúvidas dos nossos internautas. Muito bem, então, dentro dessa jornada do cliente, né, tendo essa perspectiva de estratégia, como é que você vê o ponto inicial? Vamos dizer, suponha que algum empreendedor, algum empresário resolva, vamos dizer, adotar isso. Qual seria a sua sugestão do primeiro passo? Olha, eu acho que é o que eu comentei ainda há pouco, falando o seguinte: eu acho que é preciso revisitar as suas estratégias, a sua forma como ele conduz a sua empresa, pensando nisso. Eu gosto muito de dizer a expressão de calça o sapatinho do cliente, usa os olhos dele, as mãos dele, e procura se imaginar o que você poderia criar que ele não está vendo, porque com certeza ele não sabe articular isso daí. Mas você, como empreendedor, como cara que aposta, você pode articular isso por ele e pode pensar, fazer esse pensamento além dos limites que ele tem
do que ele acha que pode ser dito ou proporcionado a ele. Você pode dizer a ele o que a mais eu posso fazer. Comece a se fazer essa pergunta: o que a mais eu posso fazer para ele? Perfeito. Ou por ele, né? Aquela frase de encantar o cliente seria mais ou menos isso? E essa frase, eu digo assim, ela pode ser usada como muitas outras, né? A experiência do cliente, várias maneiras que você pode expressar isso daí, mas é preciso que de fato você, e aquele estudo que eu até comentei no início, fala um pouco dessa, de você quase que artesanalmente criar uma experiência nova para o cliente, é você realmente trazer coisas para ele que ele não esperava, né? Que ele não estava esperando, porque você enxergou na frente as possibilidades de fazer isso, mas não é tanto assim de fazer uau, como às vezes as pessoas pensam que é o processo. É ser de uma forma contínua, que você está sempre procurando criar alguma coisa para ele de novo, alguma coisa nova, melhorando a vida dele, trazendo a interação dele com a empresa ser cada vez mais fácil, melhor, que atraia mais ele, porque mais do que só dar uma informação, por exemplo, é dar insight, é realmente proporcionar a ele facilidade de usar os teus produtos ou serviços. Perfeito. Agora, em termos de dificuldade para poder implantar isso, o que você apontaria? Desafios? Olha, falo um pouco também com minha experiência como executivo. Implantar a estratégia não é uma coisa simples, não é fácil. Ela é difícil. É um processo que ele depende muito realmente vamos dizer assim, da liderança estratégica que exista dentro da empresa. A vida da empresa, ela sempre vamos estar sujeita a toda uma turbulência que existe normal no ambiente dos negócios e que muitas vezes faz as empresas não se aplicarem tão bem em cima daquilo que elas acreditam e simplesmente ficarem um pouco assustadas com o que possa estar acontecendo com a concorrência e deixar que isso desvie muita atenção que poderia ser dedicada a realmente criar algo para ela. Outra, essa coisa não acontece assim. E o nosso mundo hoje acha que as coisas acontecem assim. Está lá a Disney para mostrar isso. E aquele desenho com certeza não saiu simplesmente num sonho do Walt Disney, num encantamento de um sonho que ele teve. Aquilo foi criado ao longo de muitos anos de trabalho e aquilo é a expressão do que ele desenvolveu em vários anos. Sim. Mas provavelmente estava na cabeça dele muitas daquelas coisas que ele colocou ali no papel naquele dia. Né? Então é um projeto normalmente de médio e longo prazo. Eu acho que falta, muitas vezes eu percebo isso, se percebe em muitas empresas que começam hoje para acabar amanhã. Perfeito. É verdade, às vezes talvez seja uma oportunidade de negócio, você não vai deixar perder, pega para aí, sabe que aquele negócio tem uma vida curta e vai terminar. Tudo bem, isso existe. Mas se você quer de fato criar uma riqueza que vai permanecer, e aí está o Google, as empresas modernas, você não está pensando o Google uma empresa que é para morrer amanhã. Pelo contrário, ela está o tempo todo se reinventando, se buscando, e ela tem esse propósito de se reinventar a cada dia para ela ser uma empresa que dure, que daqui a 50 anos, de repente, nós ainda vejamos o Google lá com esse nome fazendo coisas incríveis pelas pessoas, já para dar um exemplo. Claro. Né? E no caso da Amazon, assim, você justificaria o sucesso dela enquanto a implantação dessa perspectiva estratégica, né? Se deveu a quê? Olha, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, ela ia ser só uma livraria, virou tudo isso. Não, ela começou como uma livraria, porque uma das coisas mais difíceis para se vender é livro. São milhões de títulos e de autores e tudo mais para serem entregues na sua casa. E você tem todo um problema de montar esta logística e, ao mesmo tempo, você evoluir com ela para um sistema de compras que hoje você vende qualquer coisa, porque você começa a conhecer os hábitos, aquilo que esses clientes querem, você trabalhar esse conceito do livro pela internet, não simplesmente ser uma entrega de um livro que você comprou, mas ele te devolver algo quando você entra lá, ele te reconhecer e dizer assim, olha, esse assunto que você está buscando
tem esses livros também muito interessantes que podem complementar o que você quer. Ele te dá, por exemplo, um resumo, um sumário do livro para você ler antes de você comprar aquele livro para você ver. É a opinião de outros leitores. É criar um ambiente que vá adicionando valor constantemente e vai fazendo com que isso passe de simplesmente uma venda de um livro pela internet. E você estender isso a outras coisas, a música e a outras coisas físicas, em suma, a qualquer coisa. Você hoje em dia praticamente está comprando qualquer coisa dentro de uma Amazon, né? E aí você vai vendo aquela trajetória que a gente mostrou há pouco, quando ele pega o Kindle, que ele diz assim, o livro, essa pessoa que vai na internet e quer comprar livro, na verdade ela quer ler livro a qualquer momento, em qualquer lugar, e qualquer livro. De repente ela tem que ler 3 livros diferentes. Por que eu não boto tudo num lugar só e ele anda com isso e lê os 3 livros que ele quer ler? Hoje, ele quer ler esse agora de manhã, de tarde ele quer ler outro, de noite ele quer ler outro. Um bom leitor faz isso, às vezes, com muita facilidade, se ele tiver tempo, né? Então, é você imaginar que você pode fazer isso. É você levar isso adiante e dizer assim, para que eu tenho que fazer o leitor que mora ali na cidade ao lado, ou no bairro ao lado, ter que esperar não sei quantos dias, ou não sei quantas horas para chegar alguma coisa nele, se eu poderia criar um meio de entregar agora isso do lado de lá, daqui a pouco, e fazer chegar lá no quintal dele, entregar nas mãos dele numa certa hora. Aí você vê ele lançar ideias incríveis e trabalhar coisas como drone, né, para fazer isso acontecer. E a outra visão que eu digo é você saber muito bem pegar aquelas complementariedades, aquele cross-site, como ele diz, e pegar todo esse poder da informação que foi desenvolvida sobre clientes e você usar toda a capacidade tecnológica que você teve que botar por trás disso e criar um novo negócio. Que vem e deriva perfeitamente disso, alinhado daí. Essa história, essa coisa é muito, claro, às vezes até cultural, né? A cultura americana e algumas outras, ela estimula muito você fazer isso daí. Mas se nós queremos crescer mesmo, as empresas querem crescer mesmo, elas precisam pensar grande assim. Perfeito. Okay? Temos mais uma pergunta aqui. No Brasil, essa criatividade do brasileiro ajudaria a tentar implementar isso ou isso atrapalha, na nossa visão, apenas de curto prazo? Eu acho que existem 2 problemas aí que a gente espera que o tempo e o melhor amadurecimento realmente das pessoas e a melhor educação de muitos empresários vai ajudando a você caminhar nessa direção. Eu acho que é isso, você é extremamente imediatista, acho até por todo o problema cultural, como eu te disse, de tudo que experimentamos ao longo de períodos inflacionários terríveis, coisas dessa natureza, a toda a nossa cultura histórica mesmo, dessas coisas serem muito imediatistas, extrativista, me aproveitar ao máximo disso daqui e acabou, mesmo que eu faça uma destruição muito grande para conseguir ter isso de volta, né? Então você aos poucos vamos suplantar isso daí. Eu acho que ainda é um processo que vai levar algum tempo para permitir. E outra é o próprio ambiente de negócio. Você precisa ter um ambiente de negócio que favoreça muito isso daí. E eu acho que cabe aos empresários muitas vezes lutar para que esse ambiente de negócio prevaleça, né? E que ele ainda não é um ambiente assim muito favorável às vezes no nosso país. É preciso, a luta é um pouco maior para fazer isso aí. Talvez bastante maior. Bastante maior, né? Okay? Muito bem. Professor Caruso, queria agradecer a sua presença mais uma vez no nosso estúdio. Espero contar oportunamente com nos brindando com essas visões aí de futuro, que eu acho que enriquece muito, né? Abre nossos horizontes. E então, em nome daqui do Bom de Papo, do Clube de Profissionais de Venda, fica dada a sua mensagem. No site, lá tem os dados de contato, por favor, está à disposição de vocês. Tem uma mensagem final para os nossos internautas? Eu digo o que eu queria dizer principalmente para aqueles que vão empreender e que estão empreendendo ou que pensam em empreender, é que não se assustem, não se desafiem um pouco mais, né? Faça um pouco mais se você pensa realmente levar esse negócio a ser um grande negócio, que ultrapasse a sua vida, que leve para muito adiante até da sua própria família. Imagine um pouco assim, eu diria isso. Tente criar algo assim,
Tente trabalhar algo assim, porque aí você vai começar a criar realmente uma coisa muito grande, você vai poder criar isso aí, você vai dar expansão talvez a toda a ambição que está dentro de você, e não simplesmente ser alguém que vai achar, vai simplesmente ganhar muito dinheiro, ficar muito rico, fazer tudo isso acontecer, e vai de repente perder isso muito facilmente, porque você não plantou vamos dizer, essas raízes de uma forma mais sólida, mais firme para você. Okay? Muito bom. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A todos os internautas, agradecemos a sua audiência e mês que vem teremos outra palestra do Bom de Papo. Muito obrigado, bom dia a todos. Okay, bom dia.